Volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Na aula passada a gente falou do homem depois da morte, né? E respondemos como é que a alma se separa do corpo, se é uma separação brusca ou é gradual, né? Então, depende da circunstância da morte e dos indivíduos, ok? E depois também a gente falou sobre a situação da alma depois da morte do corpo e se ela tem instantaneamente consciência, né? Então tudo vai depender da morte, tá? Do tipo de pessoa que o ser humano foi naquela vida. E nesse momento da morte existe um pouco de confusão para qualquer pessoa porque você está passando de um estado para outro da matéria, tá bom? Continuando, a gente está aqui nessa pergunta que é a seguinte: a alma que deixa o corpo pode ver a Deus? E aí ele responde assim: as faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escola podem gozar da presença de Deus. Então, só as almas puras podem ver, né? Porque também você tem que estar preparado para isso. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? É uma ótima pergunta. Ele responde: Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos. Então, que oculta quem? Que oculta Deus. Então, vou botar esse O em letra maiúscula. Que oculta Deus aos olhos desses espíritos. E que se não dissipa, senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Tá? Então, esse nevoeiro não vai se dissipar até que cada espírito que está lá atrasado forem se desprendendo da matéria, forem se purificando, tá? É assim que esse nevoeiro é dissipado, eles podem ver Deus. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos verdadeiros cegos, tá? Então, como a gente não pode ver os espíritos inferiores também não podem ver a Deus, tá? Nesse estado que eles estão. Próxima pergunta. Depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Então, a resposta é a seguinte: se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual. Uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas e outras mais, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo, um todo igual. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra, né? De terem sido essas pessoas. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. A própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e volição, vontade próprios, que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Observação:
Há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente e universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outras se confundiria, tal como gotas d'água no oceano. Esse sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidades, tá? Se você quando depois você morre, você vai ser misturado a um bando de gente que depois você vai perder sua identidade, você não vai lembrar quem você era e vai fazer parte, né, daquilo ali, daquela sopa cósmica. É uma coisa que você fosse uma sopa, você não é mais você, tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui. Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.